Olá a todos, estamos aqui para fazer a leitura do relatório do TEP de janeiro de 2024. Um grande fato que aconteceu nesse mês de janeiro foi a leitura, foi um fato relevante referente à venda do condomínio São Luís, que a gente soltou em meados de janeiro. Por que a gestão resolveu vender o ativo, Daniel? O São Luís, acho que é o ativo que mais comprovou a tese do fundo, né? A gente foram muitos anos de trabalho no ativo, implementando melhorias. Mais recentemente, a gente colheu os retornos, zero de vacância, contratos com inquilinos importantes dentro do fundo. Para quem acompanha o fundo desde o IPO em setembro de 2019, acho que e tudo que o fundo se propôs desde o começo do IPO mostra um pouco da comprovação da tese, o que a gente está fazendo agora com o São Luís. Acho que é uma nova fase do fundo e a gente já começa a olhar um pouco de reciclagem dentro do portfólio. Tá. E existe assim uma certa questionamento de quando vai ser concretizada a venda, qual que é o status e o que precisa para fechar realmente, concretizar a venda do São Luís? Acho que dentro de qualquer processo de venda e compra, o comprador, no caso, ele tem que fazer um processo que a gente chama de due diligence, que ele é toda a questão de análise documental, jurídica, técnica, ambiental, enfim, tudo que o comprador precisa para comprar um ativo tem que ser feito. A gente está avançando bastante com o comprador, no caso do São Luís, e a perspectiva é que isso seja concluído entre o final desse mês e o começo de março. Super importante dizer, né, Daniel, que assim, que não é de imediato esse recebimento. Então, assim, se você puder falar um pouco dos números do que representa a venda do São Luís, seria importante. A gente já soltou no fato relevante, está soltando no relatório, mas é bom dar mais detalhes, né? Exato. A gente soltou esse fato relevante no último dia 16 de janeiro. O valor da venda são 215 milhões, mas esse recebimento ele é feito durante 24 meses. Então, existe um parcelamento no pagamento do preço durante esses 2 anos. E a gente tem um ganho de capital relevante, um ganho de capital acima de 39 milhões, que dá 9,34%, R$ 9,34 por cota, e um múltiplo de 1,57 vezes. Assim, só você falou R$ 9,34 por cota. Se a gente considerar que a gente fechou janeiro com uma cota a R$ 93, a gente pode dizer que já tem 10% de ganho aí, se a pessoa ficar até o final, né? Exato, e também acho que também como a venda é parcelada, essa distribuição também deve seguir um parcelamento aí durante 2 anos também. Tá, perfeito. E a gente soltou outro fato relevante, que foi também a compra de um ativo aqui na Faria Lima, que também está em processo, não é isso? Exatamente. Algo similar ao que aconteceu com São Luís, está acontecendo agora com esse ativo da Faria Lima. A gente soltou um fato relevante e, nesse momento, nós, nesse caso, como compradores, estamos fazendo a due diligence de aquisição e a ideia é que essa operação seja concluída em paralelo com a venda do São Luís. Tá. E tem mais alguma informação que a gente pode passar referente a essa aquisição, parcelamento, para dar um pouco mais de detalhes? Ou nesse momento a gente está... Tá. É importante essa pergunta, Bia, porque a gente tem uma cláusula de confidencialidade nesse documento que a gente assinou. E às vezes a gente não pode abrir essa informação, né? Infelizmente, a gente não pode abrir além do que a gente abriu, que é um excelente ativo numa localização prime da Faria Lima, 100% alugado, e o pagamento do preço também vai acontecer durante 24 meses do sinal. Então, são operações que a gente tem um certo casamento ali entre a venda do São Luís e a aquisição na Faria Lima, com fluxos ali também de pagamentos de 2 anos, mas a gente não consegue abrir muito mais do que isso agora, né? Tá, então assim, só reforçando o que você já falou,
para deixar bem claro. Então, assim, a gente não vende à vista, a gente não compra à vista, mas existe uma parte do dinheiro que a venda do São Luís é maior que a compra desse ativo. O que vai ser feito? O que a gestão está planejando? Exatamente. A venda do São Luís são 215 e a aquisição desse ativo na Faria Lima são 95 milhões. Então, só que ambos ao longo dos 24 meses. A gente tem um descasamento aí de fluxos e recebível que a gente vai ter da venda do São Luís, que a gente tem uma outra destinação. A gente tem pouco mais de 10 milhões que a gente vai quitar uma dívida ainda existente no São Luís, com lastro em 2 conjuntos. Isso vai ser quitado junto ao pagamento do sinal, do recebimento do sinal da venda do São Luís. Então, uma parte a gente amortiza essa dívida de pouco mais de 10 milhões. E o saldo, estamos já trabalhando potenciais aquisições complementares. A gente tem boas oportunidades, a gente mantém esse critério rígido de localização prime, que é o que a gente quer para o fundo hoje, né? Que é onde tem mais resiliência em momentos de inversão de ciclo de mercado. A gente continua focado nessa tese. Tá. E, Daniel, é importante dizer também que quando esse ativo que a gente vai comprar, a gente não vai ter 50%, né? Então, isso vai acontecer, né? Assim, existe a possibilidade de acontecer outros ativos da gente comprar e, por enquanto, não ser majoritário, né? Existe. A localização, ela entra dentro do nosso foco, no fundo, né? E, num primeiro momento, a gente não deve ter o controle do prédio, mas a exemplo do que existia lá no São Luís, existem alguns outros proprietários do prédio que a gente consegue ter um controle compartilhado, digamos assim, do prédio, enquanto a gente não consegue aumentar a nossa participação. Então, a gente entende que é um prédio que a gente conseguiria trabalhar, por exemplo, que a gente trabalhou no São Luís. E comprando aos poucos também, nunca sabe, né? Também. Bom, eu acho que o que é importante dizer é que o fundo continua caminhando, a gente continua com os números super bons e a gente está no processo de certificação do Fujitsu. Você poderia falar os números? Sim, a gente distribuiu 64 centavos por cota, um yield de 0,69%, anualizado de 8,58%, 0 de vacância física, 4,56% de vacância financeira e um vault de 4,54%. Daniel, existe algum ponto que você gostaria de falar para o investidor nesse momento de tantas mudanças assim significativas e até em linha do que a gente já tinha planejado? Acho que a gente veio falando muitas vezes, a gente vai comprar Faria Lima, então a gente está seguindo muito o que a gente tinha mencionado em outros relatórios, né? Existe alguma mensagem que você gostaria de passar? Acho que é isso, Bia, reforçar que é um novo ciclo do fundo, é um momento a gente tem buscado valor, tem buscado oportunidades de reciclagem, como foi do Timbaúba numa perspectiva menor e agora do São Luís uma perspectiva muito maior de reciclagem do portfólio, e a gente continua preparado para não perder a oportunidade de crescimento do fundo. Acho que isso é importante deixar também para os cotistas. Não, perfeito. Bom, a gente está à disposição. Existe o canal ri@telos.com.br. Obrigado, Daniel. Obrigado a todos vocês que acompanharam. A gente está à disposição. Boa tarde. Obrigado, Bia.